Olá, a paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E na série Mulheres da Bíblia, vamos dar continuidade à história de Ana. Nós vimos no primeiro vídeo que Ana estava ali com Eucana no culto e ano após ano ela vinha, mas todos os anos Penina provocava excessivamente, a irritava de forma excessiva, ao ponto de Ana não comer e só chorar. Vimos que essa atitude de Ana atrapalhava o bom andamento do seu culto ao Senhor, porque o culto ao Senhor era prestado fazendo parte daquela mesa, comendo parte daquele sacrifício. Quando Ana não comia, Ana não estava prestando culto ao Senhor. E naquele ano, ela chorando, Eucana se levanta, Eucana fala com Ana, olha para Ana e vê aquela situação de Ana não comer. E acredito que ele, por dar uma porção dobrada a Ana, nós vimos que ele dava uma porção à sua outra mulher, a Penina, que a Bíblia chama de outra, e aos seus filhos. Mas a Ana, ele dava uma porção dobrada, ou seja, ele dava uma porção especial. É como se ele preparasse aqui a marmitazinha da Penina e dos filhos e preparasse uma marmita para Ana com a parte melhor, uma parte mais saborosa daquele sacrifício, daquele churrasco. E Ana não comia, Ana apenas chorava e com isso Ana não participava do culto. E naquele dia parece que Eucana cansou de ver aquela situação ano após ano. E a Bíblia diz no versículo de número 8, que Eucana, seu marido, disse a Ana, por que choras, Ana? E por que tu não comes? Ou seja, Ana, por que tu tá só chorando? Por que tu não participa do culto? Por que tu não comes? E ele diz para Ana naquele dia, não te sou eu melhor do que 10 filhos? E apesar da gente ler esse texto e achar que apenas é uma pretensão de Eucana, Deus vivificou no meu coração, eu lendo esse versículo, que ano após ano isso acontecia. E por Eucana dizer, não sou eu melhor do que 10 filhos, significa, no meu coração Deus me deu esse significado, que já faziam 10 anos que aquela atitude de Ana se repetia. Durante 10 anos. Por isso Eucana diz, não te sou melhor do que 10 filhos. 10 anos Ana vinha e dizia, eu quero um filho. Eu não quero comer, eu quero um filho. E só chorava e não comia. E isso foi se repetindo ano após ano, ao ponto de Eucana dizer isso para Ana. Não te sou eu melhor do que 10 filhos, porque ele honrava a Ana, ele amava a Ana, ele tinha o direito de devolver a Ana. No entanto, ele permanecia com a Ana. E a Ana só chorava e não comia. Às vezes, nós estamos focando tanto para o nosso problema, para a nossa dor, para a nossa situação, que nós não conseguimos ver as demais coisas que o Senhor já tem feito na nossa vida. Ana não tinha a porção desejada, que era o filho, mas ela tinha a porção dobrada, que era a honra do seu marido, que era o amor do seu marido, que era o carinho e o cuidado do seu marido. Mas ela não conseguia se alegrar por aquilo ali, porque ela não tinha a porção desejada. Pode ser que você ou eu, muitas vezes, estejamos nessa mesma situação, porque não temos aquilo que nós pedimos do Senhor, não conseguimos ser gratos por aquilo que o Senhor já nos concedeu. Não olhe apenas para aquilo que você não tem, mas olhe para aquilo que você já tem, para aquilo que você já recebeu. Ana não tinha o filho, mas tinha um marido que a amava e a devotava. Tinha um marido que a honrava, lhe dando porção dobrada. Como ela não tinha a porção desejada, ela não conseguia se alegrar pela porção recebida. Se alegre hoje, nesta manhã, nesse dia de hoje. Se alegre pela porção recebida. Se alegre pelo que você já tem. Se alegre pela sua família. Se alegre por sua casa. Se alegre pelo seu emprego. Se alegre pela porção dobrada. Não foque o seu olho apenas na porção desejada. Mas naquele dia, essas palavras de Eucana foram como um choque para Ana. Foram como algo que marcou a vida de Ana. E naquele dia, a Bíblia diz que a atitude
atitude de Ana mudou. A Bíblia diz que naquele dia Ana se levantou. Eu acredito que Ana já orava. Eu acredito que Ana já vinha todo ano, ano após ano, talvez dia após dia, talvez minuto após minuto. Ana pedisse um filho ao Senhor. Mas naquele dia, as palavras de Eucana fizeram Ana se levantar. Se levante dessa situação. Só se levanta quem está caído, quem está prostrado, quem está pelo menos sentado. Ana se levantou, diz o versículo 10. Se levantou Ana. Naquele dia ela se levantou, ela mudou de atitude, ela mudou o foco. Talvez o tempo todo ela dissesse, Senhor, me dá um filho. Mas naquele dia, naquele ano, foi o ano que Ana resolveu mudar de vida. Ela passou anos no sofrimento, na tristeza, na amargura e no choro. Mas naquele dia, Ana resolveu falar com o Senhor de uma forma diferente. Naquele dia ela entendeu que ela já tinha muita coisa para agradecer. E naquele dia ela vai ao Senhor e ora de forma diferente. A Bíblia diz que ela ora intensamente, ela chora abundantemente, mas agora ela não chora no ouvido de Eucana, ela não chora na presença de Penina, agora ela chora na presença do Senhor, daquele que pode de fato mudar a nossa história, que pode mudar a vida. Ana entendeu que Eucana, por mais que amasse, não podia lhe dar um filho, assim como Raquel chega para Jacó, vendo sua irmã Lia tendo filho ano após ano e ela sem engravidar, ela chega para Jacó e diz, Jacó, me dá um filho, senão eu morro. Jacó diz, estarei eu no lugar de Deus? Por acaso sou eu que tenho fechado tua madre? Da mesma maneira, Ana entendeu naquele dia que não era Eucana que podia lhe dar um filho, era o Senhor, era Deus, era Ele que podia mudar a história de Ana. E a Bíblia diz que Eli, o sacerdote Eli, estava sentado numa cadeira ali do lado de fora do templo, junto a um pilar. Ana entra no templo e vai orar. Ana entra naquele lugar e vai derramar a sua alma, a sua amargura, toda a sua tristeza, tudo que ela vinha passando durante todos aqueles 10 anos, ela vem derramar diante do Senhor. Aleluia! E Eli, sentado naquela cadeira, vê Ana ao longe e não ouve palavra alguma. Ele não ouve porque ele está do lado de fora, ele não ouve porque Ana apenas mexia os lábios, porque Ana estava no seu momento com Deus. Aleluia! E aquele homem, tão distanciado da graça, aquele homem que perdeu a sensibilidade de perceber quando alguém está com a alma batida e ferida diante do Senhor. E ele, sem misericórdia, julga Ana apenas pelo que ele vê. A história conta, não a Bíblia, isso é uma informação extra bíblica, mas a história conta que Eli foi o primeiro sacerdote a mandar fazer uma cadeira como mobiliário do templo, porque a cadeira não faz parte dos móveis exigidos pelo Senhor para o templo. Mas ele manda fazer uma cadeira e dizem que ele se apegou muito a essa cadeira e para onde ele ia, ele levava essa cadeira. E ele estava ali do lado de fora, mas estava sentado na cadeira. Ou seja, o que isso tem de significado para nós? Ele achava que o cargo era suficiente, mas não era. Não adianta estar numa posição de liderança se não tiver a unção do Espírito Santo. Não adianta exercer ou continuar ou permanecer numa posição de liderança se não ouve mais a voz do Senhor. É a voz do Senhor que faz a diferença. É a instrução do Espírito Santo que faz com que o líder perceba e entenda o que as suas ovelhas estão precisando e passando.
Eli já não entendia mais, porque ele tinha se apegado à cadeira. A cadeira era suficiente. Ele não entendia que o cargo por si só não significa nada. A sua casa estava desordenada. Seus filhos faziam o que queria. E Eli fazia vista grossa, porque estava ali naquele cargo e achava que isso era suficiente. Que o Senhor tenha misericórdia dos nossos líderes, que nossos líderes não se apeguem às suas cadeiras ao ponto de esquecer as suas funções. E Ana estava ali, e Ana derramou, Ana orou, Ana chorou, e naquele dia, Ana orou de forma diferente. Ana naquele dia entendeu que quem era primordial na sua vida era o Senhor. O filho seria maravilhoso, a tiraria do seu opróbrio, a tiraria da sua vergonha, a honraria publicamente. Mas o Senhor é quem podia mudar de fato a sua história. E Ana vota, Ana faz um voto ao Senhor, Ana ora ao Senhor, Ana se derrama diante do Senhor. E quando o sacerdote Eli vê aquela mulher balbuciando as palavras, mas sem falar, apenas com os lábios, chorando muito diante do Senhor, ele olha para aquela mulher e diz: mulher, até quando tu estarás embriagada? Afasta de ti o vinho. Ana olha para aquele homem e Ana faz um apelo para o sacerdote que estava dentro daquele tolo, porque naquele momento Eli age tolamente diante daquela situação. Quando Ana ora, ela invoca pelo sacerdote dentro daquele tolo e ela age com sabedoria, para que o sacerdote que esteja dentro daquele tolo ressaia novamente sobre ela e converse e fale com ela. E ela diz: meu Senhor, ela diz no versículo de número 15, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramar a minha alma perante o Senhor. Não tenha a tua serva por filha de Belial, aleluia, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha amargura, da minha aflição, aleluia, é que tenho falado até agora. Ana olha para aquele homem e diz: oh, meu Senhor, é pelo excesso da minha amargura, da minha aflição, que eu tenho orado até agora. Então, a partir disso que Ana diz diante daquele homem, Ana não responde tolamente àquele homem tolo, mas ela chama, ela clama pelo sacerdote que ainda habitava dentro daquele homem tolo. Então o sacerdote se manifesta naquele momento. E o sacerdote, não apenas o homem sentado na cadeira, não apenas o homem com o cargo, mas o homem com o ofício e com o chamado de Deus, sai naquele momento de dentro daquele tolo. E ele abençoa Ana. E ele diz: vai-te em paz. E o Deus de Israel, aleluia, te conceda a petição que lhe fizeste. Que o Deus de Israel lhe conceda a petição que a ele o fizeste. Então disse Ana: ache a tua serva mercê diante do Senhor. Assim, a mulher se foi o seu caminho. A Bíblia diz que a partir daquele momento que ela derrama a sua alma perante o Senhor, que ela coloca ali toda a sua amargura, toda a sua ansiedade, toda a sua tristeza, ela se livra do peso. E o versículo termina dizendo, o versículo 18 termina dizendo: a mulher se foi o seu caminho e ela comeu, e o seu semblante já não era triste. Ela deixou toda a tristeza no altar do Senhor. Ela deixou toda a amargura sofrida por anos por Penina no altar do Senhor. Ela deixou toda a sua ansiedade de não engravidar no altar do Senhor. E a partir daquele momento ela
adorou o Senhor porque ela comeu. Ela passou a ser grata pelo que ela tinha. A partir daquele momento ela sai dizendo, eu tenho um marido maravilhoso. Eu tenho um Eucana que me ama. Eu tenho um Eucana que cuida de mim. E o Senhor no tempo dele vai ouvir. Já ouviu a minha oração e no tempo dele ele vai mandar a resposta. Ana sai com atitude diferente. Se ela só chorava, ela estava muito triste. Se ela estava muito triste, ela não tinha alegria de se arrumar, talvez não tinha alegria de se perfumar, talvez não tinha alegria de se enfeitar para o seu Eucana. Mas a partir daquela palavra, liberada por aquele homem, que ela invoca o sacerdote que está dentro daquele tolo. E quando aquele sacerdote sai e libera aquela palavra sobre Ana, ela recebe aquela palavra e ela entende que ela já tinha a porção recebida, agora ela vai ter a porção desejada e ela passa a comer e a se alegrar. O seu semblante já não é mais triste. E mais uma vez nós vemos a expressão se levantaram. A Bíblia diz que se levantaram de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. Eles, depois de passar ali a noite, se levantaram de madrugada, adoraram perante o Senhor. Se adoraram, todos adoraram. Se eram todos, Ana estava no meio desta adoração. E eles voltaram para casa. Quando eles chegaram na sua casa em Ramá, Eucana coabitou com Ana, porque o semblante de Ana já não era mais aquele semblante triste, amargurado. Ana se tornou desejável, Ana se tornou alegre, Ana se tornou algo que Eucana viu e viu algo diferente. Olhou para Ana e viu algo diferente. E ele coabitou com a sua mulher. E o Senhor se lembrou de Ana. Muitas vezes, diante dos problemas e das dificuldades, nós começamos a olhar para as circunstâncias, para os problemas, e deixamos que esses problemas, deixamos que as peninas que aparecem na nossa vida roubem a nossa alegria. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Coloque todas as suas dificuldades no altar do Senhor, e ao sair desse altar, saia agradecido, saia grato e agradeça pelo que você já tem e mude a sua atitude, e o Senhor vai visitar a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu coração. Ana derramou. Quando a gente derrama, não dá mais para apanhar. Você já teve, não sei se você já teve a experiência de ferver um leite e o leite derramar. Quando o leite derrama, aquele leite que fica derramado ali no fogão, não tem como você aproveitar para nada. Não tem como você juntar mais. Aquele leite foi derramado. Ana derramou. Não dava para trazer de volta aquela mágoa. Não dava para trazer de volta aquela ansiedade. Ela derramou. Derrame perante o Senhor. A Bíblia diz que Eucana conheceu a Ana. E o Senhor se lembrou de Ana. E ela concebeu. O Senhor lembrou de Ana. E ela concebeu. O que mais Ana desejava, ela agora tem. Agora ela tem a porção dobrada e a porção desejada. E nós vamos parar aqui. E nós vamos fazer mais um vídeo. Mais um. Para nós concluirmos essa história desta mulher linda. Que tantas virtudes tem a nos ensinar. Mas principalmente, Ana aprendeu naquele dia, diante do altar do Senhor, que um coração grato, que um coração que agradece, que um coração obediente é um coração que antecede o milagre. E o milagre veio na vida de Ana. E Ana vai nos ensinar ainda algumas lições com esse milagre. Porque a oração de Ana agora já não foi mais só, Senhor, me dá um filho. Mas a oração de Ana foi, Senhor, me dá um filho. E se tu me deres um filho varão, oh, aleluia, ao Senhor o devolverei. A honra de Ana agora era servir ao Senhor com seu filho. E eu vou parar por aqui, mas nós vamos concluir, nós ainda temos muito que aprender com Ana.
Então fica ligado no próximo vídeo para que nós possamos aprender algumas lições que o Senhor vivificou no meu coração através da vida de Ana. Mas a palavra do Senhor hoje para você é a seguinte: não olhe para o problema, não olhe para a circunstância, olhe além do problema, veja além da circunstância e lembre-se, é o Senhor que pode mudar a sua história. Tire o foco do problema, pare de olhar para o que você não tem e seja grato pelo que você tem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja grato pelo seu Eucana. Seja grato até pelas meninas que aparecem no seu caminho, porque alguma lição você vai aprender com todas elas. E coloque a sua vida diante do Senhor e alegre-se, pois o coração alegre aformoseia o rosto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando e conduzindo a nossa nação. Se você puder, deixa o seu like, compartilha com alguém essa mensagem, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário e no próximo vídeo nós estaremos concluindo esta linda lição, essa linda história de Ana e aprendendo lições valiosas para a nossa vida. Ana se levantou, se levante desta situação em nome de Jesus.